Você já passou por isso aqui? Você está numa conversa. Alguém olha para você. Você sabe que precisa falar alguma coisa. Só que aí começa a surgir um problema. Sua mente se desliga, dá aquele branco e simplesmente nada vem na sua cabeça. Não é que você não sabe falar, não é que você não tem assunto, mas naquele exato momento parece que o seu cérebro foi desligado. Isso já aconteceu com você? Porque comigo já aconteceu várias vezes. Se isso já aconteceu com você, você precisa ficar até o final deste vídeo, porque eu vou mostrar para você o real motivo disso acontecer e vou mostrar como você pode destravar a sua comunicação e resolver este problema. Só que o pior não é nem esquecer, o pior não é o branco, o pior não é o cérebro desligar, o pior é o que vem depois. Você fica com vergonha por ter na sua mente parecido bobo e sem conteúdo. Mas entenda, uma coisa é ser, outra é parecer. Também fica aquela sensação de incapacidade, aquela ideia de eu sempre estrago tudo, o que não é verdade. Mas se você fica repetindo isso para você, isso se torna uma profecia autorrealizável. Também tem a questão da autocrítica. Sabia que o juiz mais severo do mundo é você mesmo? Sem falar no replay mental, você fica repetindo: eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter falado aquilo. Você sai da conversa pior, se sentindo pior do que quando você entrou na conversa. E aí você começa a criar uma narrativa perigosa para você. Você passa a alimentar a sua mente com ideias que só te fazem ficar estagnado, que não contribuem em nada para o seu desenvolvimento, que cumprem bem o papel de fazer você se sentir insignificante. Você pensa algo como: eu não sei conversar, eu não sou interessante, eu não sou bom com pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode mudar completamente o seu jogo. E você precisa gravar isso que eu vou te dizer agora. Nunca se esqueça. Você não trava porque não sabe falar. Você não trava porque não sabe falar. Você trava porque está tentando falar do jeito errado. Exatamente. O branco não é falta de conteúdo, é excesso de pressão. E sabe quem é que coloca essa pressão em você? É você mesmo. Você não aprendeu a ver a pressão por um outro ângulo. Isso é uma habilidade e toda habilidade é treinável. Por isso que é importante você criar essa consciência, que é você que está se sabotando. Imagina que na sua mente é como um navegador, com várias abas abertas. Olha o porquê daquele branco. Você abre a primeira aba, que é a aba do medo do julgamento. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre medo do julgamento e como é que você pode resolver este problema. Vamos terminar esse vídeo, vai lá e assiste. Aí você vai e abre outra aba, que é o querer agradar as pessoas a todo custo, mesmo que isso signifique destruir você. Depois você abre outra aba, que é tentar ser interessante, quando na verdade você deveria se preocupar em ser interessado pela pessoa. E para complicar mais ainda, você abre mais uma aba. Você tenta não errar. Você não aprendeu a usar os seus erros a seu favor e fica preocupado, chateado, nervoso quando erra. E aí você se questiona: o que eu vou falar agora? O resultado, com tantas abas abertas, é que o seu sistema trava. O branco não vem da falta de ideias, vem do excesso da autoconsciência. Ou seja, você foca demais em você, no que vai falar, quando deveria focar na outra pessoa. Imagine essa cena. Você está numa roda de amigos, você está provavelmente num ambiente de trabalho, ou pode ser que você simplesmente esteja conhecendo alguém novo. Imagine essa cena. Alguém fala algo e te puxa para a conversa. A pessoa fala assim: e você? O que acha? Pronto. Isso já é o suficiente para você abrir as várias abas e travar. É nessa hora que seu coração acelera.
O coração acelerar é um sintoma fisiológico de ansiedade. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ansiedade social. Assista para você aprender a como lidar com este problema. Mas como é que nós vamos ser perfeitos na comunicação se nós somos imperfeitos? Você rejeita várias ideias internas, que na verdade seriam ideias favoráveis. Aí você alimenta as ideias negativas e isso também te prejudica. Sem falar que fazendo isso o silêncio vai aumentar. As palavras não vão sair da sua boca, você vai ficar mais nervoso e vai se sentir cada vez mais estranho. E quanto mais você tenta pensar, menos coisas vêm na sua mente. E aí você fala qualquer coisa ou simplesmente não fala nada. Mas acredite, falar qualquer coisa é tão ruim quanto falar uma coisa errada. Tem uma palavra que os tímidos amam dizer sem pronunciar. Nada. É aquele silêncio. Então, se o problema não é a falta de assunto, falta de conteúdo, qual é o problema? E qual é a solução para este problema? A solução é a seguinte: pare de tentar falar coisas perfeitas e comece a falar coisas reais. A perfeição é chata e ninguém vai se conectar com você. Sabe por quê? Porque ninguém consegue alcançar a perfeição. Ela não existe entre nós. Nós somos perfeitamente imperfeitos. O livro 48 Leis do Poder, de Robert Greene, que se você não leu, deveria ter lido, explica que soar perfeito demais desperta inveja e que é muito melhor demonstrar vulnerabilidade, desde que essa vulnerabilidade não prejudique a sua reputação, porque isso vai passar a ideia de eu sou igual a você. No capítulo 7 do livro Poder e Manipulação, de Jacob Petrie, também passa essa mesma ideia, quando diz que mostrar alguma falha que não comprometa a nossa reputação é um ato de sabedoria. Então, seja real, não perfeito. Você quer conversar com as pessoas, se aproximar delas, não criar um abismo entre você e a outra pessoa. Tá, Jorge, já entendi, mas como é que eu posso resolver o meu problema? Toda vez que vou conversar, me dá branco, fico sem saber o que dizer, o que é que eu faço? Antes de te entregar o ouro, caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder as atualizações e deixe aquele like para ajudar o canal a crescer e fazer com que este conhecimento chegue a mais pessoas. Agora sim, para evitar o branco nas conversas, comece a fazer isso. Anota aí. Técnica 1. Regra do óbvio. Quando der branco, fale simplesmente o óbvio. Por exemplo, caramba, isso é mais complicado do que eu pensava, ou mais complicado do que parece. Nunca tinha pensado por esse lado. Isso é interessante. E quando você falar isso é interessante, você tem a oportunidade de dizer algo como: fale mais a respeito disso. As pessoas amam falar delas mesmas. Então ouça a pessoa de forma atenta. Seja um excelente ouvinte. E não esqueça disso. O simples mantém a conversa viva. O perfeito mata, destrói a conversa. Técnica 2. Puxar em vez de empurrar. Você não precisa gerar assunto. Você pode continuar o assunto. Você pode usar perguntas abertas e demonstrar curiosidade genuína. Por exemplo, como foi isso para você? E depois, o que aconteceu? Como foi que você começou nisso? Por que você se interessou por este curso ou por este assunto? Quem sabe perguntar nunca fica sem assunto. Quem sabe perguntar nunca fica sem ter o que falar. Mais importante do que perguntar é saber fazer as perguntas certas. Aprenda a ser um bom perguntador. Seja curioso, sem ser invasivo. Seja genuíno ao querer ajudar as pessoas, ao querer ouvir, se interessar pela história das pessoas. Eu sempre procuro conversar com os motoristas da Uber e acredite, em várias conversas eu simplesmente não falei quase nada. As pessoas gostam de falar delas mesmas. Isso supera qualquer branco que você venha a ter. Já falamos sobre a regra do óbvio e sobre puxar ao invés de empurrar. Vamos para a técnica 3 agora, que é
comentar o contexto. Se não vê nada na sua mente, comente o que está acontecendo. Por exemplo, em relação ao ambiente. O exemplo é o seguinte: imagine que uma pessoa te contou sobre uma apresentação que ela fez de última hora de maneira improvisada no trabalho. Você pode perguntar algo assim: nossa, na última hora? Como estava o clima na sala? E você pode falar sobre a situação. Neste mesmo exemplo, você poderia dizer: imagino que você tenha sentido aquele frio na barriga. Como foi que você controlou a situação? Ou você pode falar sobre o clima da conversa. Imagine que a pessoa te contou sobre uma conversa que ela teve com outra pessoa que a magoou. Você pode falar algo como: nossa, foi difícil você ter essa conversa. Como é que você se sente agora? A conversa já te dá o conteúdo, percebe? Você só precisa reagir a este conteúdo, reagir à conversa. E aqui vai uma dica poderosa para você. A regra número 1 da conversa fiada é focar o interesse na outra pessoa. Deixe a pessoa se expressar, não interrompa a pessoa, não supere a história dela contando um caso seu que seja maior do que o dela. E pior ainda, não use histórias de terceiros para superar e diminuir a pessoa. Use expressões empáticas que servem para colocar o outro no foco da conversa. No exemplo que citei, eu usei a frase: então, você parece que. A estrutura básica das expressões empáticas é então você. Isso é extremamente valioso, estratégico e coloca o outro no centro da conversa. Vamos para a técnica 4, micro-histórias. Você não precisa contar histórias incríveis. As histórias simples já funcionam. Uma vez eu respondi o seguinte questionamento numa caixinha do Instagram: não me acho interessante, ninguém quer ouvir o que eu falo. Eu disse que o problema não era ser interessante ou não, era apenas pegar algo que a pessoa acha que não é interessante e contar de forma interessante. Se você quer que eu faça um vídeo específico sobre como contar uma boa história, comenta aqui história. E aí eu vou saber que eu vou produzir um conteúdo que vai te ajudar, que vai atender a sua necessidade. Mas lembre-se, conversas são feitas de pequenas conexões, não de grandes performances. Quinta técnica: normalize o branco. Se der branco, você pode assumir isso com leveza, sem problema nenhum. Por exemplo: cara, me deu um branco agora, mas achei interessante isso que você falou. Isso vai quebrar a tensão, vai te humanizar e vai manter a conexão emocional com o seu interlocutor. O perfeito afasta, a falha conecta. Isso é só uma questão de ponto de vista. Se você aprender a brincar com os seus erros, a conversa continuará a fluir. Este é um conceito, o de brincar com os erros, que pode ser aplicado em tudo que você imaginar. Uma vez, postei no meu Instagram um carrossel sobre os 13 livros que tinha lido em 2025, mas eu cometi um erro de digitação. A frase "quem ler, lê com R no final" deveria ter sido escrita "quem lê, lê sem o R e com acento circunflexo". Neste caso, eu tinha duas opções: ou eu apagaria o post para editar e postar de novo, ou simplesmente poderia deixar do jeito que estava, e aí eu poderia brincar com o meu erro. Eu poderia dizer algo como: parece que eu vou ter que demitir o estagiário, ou escrevi assim para ver se vocês estavam atentos. Percebeu? Entenda, os erros que nós cometemos são oportunidades para nos conectar ainda mais com as pessoas. Isso vale ouro. Aprenda a usar isso a seu favor. Normalize o erro e isso vai criar consciência, e com consciência a gente cria controle. O seu problema nunca foi não saber falar, e isso ficou claro aqui para você. O seu problema foi tentar falar como se estivesse em uma competição o tempo todo, como se estivesse sendo avaliado. É isso que trava você. Mas conversar não é uma prova, você não está em uma avaliação. Conversa é conexão. E conexão é uma habilidade, e não existe habilidade que não seja treinável. Nas nossas conversas do dia a dia, iremos gaguejar, errar, pronunciar uma palavra errada, esquecer. E o que é que tem isso? Quem é que nunca errou ou esqueceu algo na hora de falar? Uma vez assisti a um discurso de um superintendente de uma certa organização.
Eu já era um orador experiente, mas eu ficava impressionado com a facilidade que aquele homem falava. Só que aí eu descobri que ele tinha feito o mesmo discurso 40 vezes. Então, se ele não ficasse bom em falar, em fazer esse discurso, ele teria que ser estudado pela NASA. O que eu quero que você entenda são duas coisas importantes. A primeira, no dia a dia, nós não precisamos, e nem há sentido nisso, sermos perfeitos nas nossas falas. Como se nós repetíssemos a mesma conversa 40 vezes com cada pessoa. No cotidiano, as coisas devem e precisam ocorrer naturalmente, porque naturalidade conecta. Você não é um robô. Segunda coisa, conversar não é como uma coreografia que é ensaiada exaustivamente. Cada conversa é única, porque cada pessoa é diferente da outra. Preocupe-se em demonstrar interesse na pessoa. Você já vai estar na frente da maioria das pessoas. Uma dica bônus para você: aprenda a organizar as ideias, a estruturar as ideias antes de falar. E tem vídeo sobre isso aqui no canal. A thumbnail deve estar aparecendo agora para você. Então vai lá e assiste. Da próxima vez que ele é branco, não tente impressionar. Só continue. Não tente ser o interessante, seja o interessado. Porque quem continua, evolui. Se este vídeo te ajudou, deixa eu saber aqui nos comentários. Eu quero que você comente. Qual foi a situação que mais te constrangeu por você ter dado aquele branco? Eu quero responder você, eu quero ajudar você. Curta, compartilhe e nós nos vemos no próximo vídeo.